Nem todos vão chegar até este vídeo. E isso não é um acaso, nem um detalhe técnico, nem uma coincidência qualquer. Quem está aqui chegou porque algo dentro começou a cansar. Cansar de explicar demais, de sustentar demais, de entender tudo com a mente enquanto o coração ficava em segundo plano. Se você sentiu um peso estranho nos últimos dias, uma sensibilidade fora do comum ou uma vontade silenciosa de se recolher, este não é um sinal de fraqueza, é um sinal de transição. Existe um momento específico em que a mente, mesmo sendo forte, se esgota. Ela já fez tudo o que podia fazer. Analisou, pensou, planejou, antecipou cenários, tentou controlar o futuro. E então, sem alarde, ela cede espaço. Não porque falhou, mas porque cumpriu o seu papel. O que começa agora pede outra inteligência. Entre os dias 9 e 10 de fevereiro, o céu marca uma virada sutil, porém profunda. Não é uma explosão. É um afrouxamento. É como quando o corpo finalmente percebe que pode soltar os ombros depois de muito tempo em tensão. Algo em você começa a entender que este cansaço não é o fim de nada. É apenas o fechamento de um ciclo que exigiu demais. Talvez você esteja se perguntando por que tudo parece mais sensível agora. Por que certas lembranças retornam? Por que emoções antigas pedem atenção? Nada disso está acontecendo para te derrubar. Está acontecendo para que você não precise mais carregar o que já passou do tempo. Este é um espaço de travessia. E travessias não pedem pressa. Pedem presença, gentileza e a coragem de sentir o que precisa ser sentido, sabendo que todo ciclo, mesmo o mais intenso, é passageiro. Agora, permita que as palavras caminhem mais fundo, sem pressa, como quem entra na água devagar, sentindo a temperatura antes de avançar. Você vem de um período em que tudo exigia clareza, resposta, decisão. Não só decisões práticas, mas decisões internas. Quem eu sou agora? Para onde estou indo? O que faz sentido continuar sustentando? O que já não combina mais com a pessoa que estou me tornando? Isso cansa. Cansa porque a mente não foi feita para carregar sozinha o peso de existir. Antecipar virou forma de não sentir o vazio. E mesmo quando as decisões pareciam corretas, algo dentro permanecia inquieto, como se faltasse uma parte que não se resolve com lógica. Talvez você tenha sentido isso como um ruído constante, ou como um cansaço que o descanso não resolvia, ou como uma sensação de estar sempre um passo à frente de si mesmo. Agora o ritmo muda. Não de forma brusca, mas perceptível para quem está atento. A mente começa a perder o domínio absoluto da narrativa. Ela ainda está ali, útil, presente, necessária, mas já não é ela quem conduz. É como se o corpo e o coração começassem a pedir a palavra depois de muito tempo em silêncio. Esse movimento costuma assustar, porque fomos ensinados a confiar apenas no que é claro, definido, explicável. Quando a sensibilidade aumenta, surge o medo de estar regredindo, de estar ficando frágil demais, confuso demais, vulnerável demais. Mas isso não é regressão, é maturidade emocional em curso. É a psique reconhecendo que não dá mais para viver apenas da superfície. A lua que mingua em Escorpião não traz espetáculo, ela trabalha no escuro. Ela não grita, não expõe, não dramatiza sem necessidade. Ela apenas mostra, com honestidade silenciosa, o que ficou acumulado por dentro. Emoções engolidas, mágoas que foram sendo empurradas para depois, medos que nunca encontraram espaço seguro para serem sentidos. Nada disso aparece para te punir, aparece porque agora existe maturidade suficiente para soltar. Soltar não é esquecer, não é minimizar o que doeu. Não é fingir que não foi importante. Soltar é reconhecer que aquilo já cumpriu sua função na sua história, que você não precisa mais reviver para aprender, que carregar eternamente não é sinal de lealdade, é apenas exaustão. Talvez você perceba um certo peso emocional emergindo sem uma causa clara,
uma vontade de chorar sem motivo específico, um incômodo que não se resolve com distração, uma necessidade de silêncio maior do que o habitual. Nada disso pede explicação, pede escuta, pede respeito pelo próprio ritmo, pede que você não se cobre performance num momento que é de digestão interna. Essa fase não exige ação imediata, ela não pede respostas prontas, ela pede honestidade consigo, pede que você admita, nem que seja só para si, que algumas coisas cansaram. Que algumas expectativas pesam, que algumas versões suas já não se sustentam mais. E tá tudo bem. Isso não diminui quem você foi. Apenas confirma que você está mudando. Escorpião ensina que toda transformação real passa por uma pequena morte simbólica. Não uma morte trágica, mas uma despedida silenciosa. Algo se desfaz para que algo mais verdadeiro possa existir. E resistir a esse processo só prolonga o desgaste. Quando você permite, mesmo com medo, o alívio começa a aparecer de forma quase imperceptível. Como um espaço interno que se abre. Como um suspiro que vem sem ser forçado. E então, logo depois, o campo muda novamente. O que foi limpo encontra acolhimento. O que foi sentido encontra descanso. O coração que talvez estivesse retraído começa a se abrir de outro jeito. Sem idealizações exageradas, sem promessas irreais, apenas com mais verdade, mais compaixão, mais presença. Esse é um tempo de travessia. Não é o fim de nada, nem o começo definitivo de tudo. É o entre. E o entre, apesar de desconfortável, é aonde a vida se reorganiza. Permita-se atravessar sem pressa. Você não está atrasado. Você está exatamente no tempo certo do seu próprio ciclo. Seguimos então mais fundo. Quando a limpeza acontece, mesmo que silenciosa, ela deixa um espaço. E todo espaço recém-aberto pode causar estranhamento. Você pode sentir uma mistura de alívio e vazio ao mesmo tempo. Como se algo tivesse sido retirado, mas o novo ainda não tivesse chegado. Esse intervalo costuma ser mal interpretado. Muita gente tenta preenchê-lo rapidamente, volta para velhos hábitos, para distrações conhecidas, para pensamentos repetidos, só para não ficar ali. Mas este intervalo não é um erro do processo, ele é o próprio processo. É nesse ponto que o coração começa a pedir outra forma de presença. Não mais aquela presença performática, forte, produtiva que aguenta tudo, mas uma presença mais honesta, que reconhece limites, que sente antes de agir, que não se violenta para continuar funcionando. Quando Vênus entra em Peixes, o afeto muda de tom. O amor deixa de ser negociação, deixa de ser troca silenciosa de expectativas. Ele se aproxima mais de um estado do que de uma ação. Talvez você perceba isso nos seus vínculos, uma vontade maior de proximidade verdadeira. Ou, ao contrário, uma necessidade de se afastar do que exige demais emocionalmente. Talvez fique mais claro onde você se adapta demais para ser aceito, ou onde se anula para não perder. Essa sensibilidade não vem para confundir, ela vem para revelar, com delicadeza, o que já não está alinhado. Ao mesmo tempo, é importante lembrar, sentir mais não significa se abandonar. Peixes amplia a empatia, mas também pode dissolver fronteiras se não houver consciência. Por isso, este céu não pede entrega cega, pede entrega lúcida. Sentir o outro sem desaparecer de si, acolher sem se sobrecarregar, amar sem se perder. No coletivo, esse movimento se reflete como um cansaço generalizado de dureza, menos paciência para discursos frios, mais busca por sentido, por silêncio, por algo que toque de verdade. As pessoas não querem mais apenas entender, querem sentir que pertencem, que são vistas, que podem descansar um pouco da exigência constante de serem fortes. E se você está entre essas pessoas, saiba, não há nada de errado com você. Você não está frágil demais. Você está vivo demais para continuar anestesiado. Este é um limiar raro.
aquele ponto exato entre quem você foi e quem começa a emergir. Não é confortável, mas é profundamente fértil. Respire fundo agora. Não para mudar nada, apenas para perceber o ar entrando e saindo, o corpo sustentando você, o momento acontecendo sem exigir respostas. Pergunte-se, sem pressa, o que em mim já cumpriu seu papel e pode descansar? Que forma de amar, de se proteger, de se explicar, não atravessa mais comigo? Quem eu sou quando não preciso controlar tudo? Não responda. Apenas deixe a pergunta ecoar. Algumas respostas chegam como sensação, não como frase. Se quiser um gesto simples nestes dias, escolha o silêncio consciente. Alguns minutos sem estímulo, sem análise, sem julgamento. Apenas presença. É assim que o sentir se organiza. Cansaço, melancolia leve, clareza súbita, vontade de recolhimento ou de afeto. Tudo isso pode coexistir. Nada disso é sinal de retrocesso. É integração. Você atravessou este espaço com consciência. Este momento ficará registrado no corpo, mesmo que a mente tente esquecer depois. E isso importa. Se sentir vontade, deixe nos comentários uma única palavra. Uma palavra que represente o que você está atravessando agora. E se fizer sentido continuar caminhando por aqui, a inscrição não é um compromisso. É apenas um sinal de continuidade para quem reconhece o próprio ritmo. Que este ciclo se feche com suavidade. Que o que foi pesado encontre descanso. Que o que começa agora venha com mais verdade, mais calma e mais coragem para sentir. A travessia é interna. E você não está sozinho nela.